Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 4 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Hoje a família Capuchinha celebra São José de Leonissa. Ele viveu de 1556 a 1612. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus deixou a sinagoga, juntamente com Tiago e João, e foram para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada, com muita febre, e eles falaram dela com Jesus. Ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a levantou, e depois curou. E ela, ficando curada, pôs-se então a servi-los. Ao cair da tarde, levaram a Jesus muitas outras pessoas padecendo enfermidades diversas e também possuídas por espíritos maus. E a frente da casa ficou lotada de pessoas, mas ele curou a todas. Libertou as pessoas que estavam dominadas pelos espíritos maus e curou todas as formas de enfermidades. Ao amanhecer, bem de madrugada, Jesus deixou a cidade e foi para um lugar deserto. Pedro e os demais discípulos saíram e foram atrás dele e disseram: Mestre, todos estão te procurando. Mas Jesus respondeu: Partamos, vamos para outras praças e outros lugares, porque ali também devo anunciar o Evangelho de Deus. Foi para isso que eu vim. E a palavra de Jesus se expandia por todos os lugares. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até nós neste domingo. E a palavra de Deus, ou a palavra domingo, significa Dia Dominus, o dia do Senhor. O dia em que todos os crentes católicos são convocados a consagrar esse dia ao Senhor, indo à sua igreja, participando da sua celebração, buscando ali inspiração, força e sabedoria para poder combater o bom combate da vida. Como nos é proposto o texto da primeira leitura desse domingo do livro de Jó. A vida do homem não é uma batalha sobre a terra? Pergunta ele. De que adianta o homem trabalhar e ganhar tudo se daqui a pouco ele está perdendo tudo também? Só o Senhor vai prevalecer. Tudo passa, tudo acabará e somente o Senhor permanecerá. Na segunda leitura da carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, ele vai fazer uma confissão muito bonita e muito profunda para todos nós. Confissão de como é que ele descobriu ou tomou consciência da sua vocação cristã. E ele vai dizer: evangelizar para mim não é uma questão de glória. Não é uma questão de eu me aparecer, de buscar riqueza, de buscar projeção social, ou então para agradar pessoas. Mas diz ele, evangelizar para mim é uma imposição. É algo que veio de fora, não é algo que veio de dentro, porque diz ele, eu não me apresentei como um voluntário, mas eu fui conquistado pelo Senhor. Na batalha de Paulo ou a batalha de Saulo com Jesus, Jesus foi o vencedor. Ele saiu o vencedor. E quando ele tinha o direito de pedir a vida de Paulo, Jesus a poupou. Por isso Paulo diz, a partir de hoje, eu pertenço a Jesus. Então assim nós podemos entender quando ele diz, evangelizar para mim não é uma questão de glória, não é uma questão de pessoa, mas é uma imposição de fora. É Jesus que me conquistou, é Jesus que me enviou, ele poupou a minha vida e por isso então a minha vida agora pertence a ele, porque para mim viver é Cristo. Para nós entendermos a maturidade de fé do apóstolo Paulo, é preciso que a gente compreenda esse conceito dele de batalha. A batalha dos gladiadores. Pois o vencedor tinha o direito de matar o perdedor. Mas o apóstolo vai dizer, mas aquele que venceu, ele não me matou, ele poupou a minha vida.
Por isso, a partir de hoje, a minha vida pertence a Ele. E evangelizar para mim não é motivo de glória, mas é uma imposição que me foi dada. Porque evangelizar significa dar testemunho de Jesus. Através das palavras, da vida e de toda a existência. Porque a vida é que é uma missão. Também somos convocados a irmos à sinagoga da terra de Jesus, para percebermos que ele, depois que saiu daquele momento deserto, momento de oração pessoal, ele voltou à sinagoga para ouvir a palavra de Deus, para celebrar com seus irmãos. Então agora ele está saindo da sinagoga para ir para uma igreja doméstica, a casa de Simão e de André. E ali dentro ele vai participar das dificuldades desta família, porque a sogra de Simão está enferma, febril. E eles vão falar dela com Jesus. Orar é isso. Orar é falar da outra pessoa com Jesus. Orar é falar com Jesus da outra pessoa. É uma via, uma dúplice via, falar e ouvir. Por isso, nesse momento agora, nós vamos encontrar então os discípulos falando para Jesus sobre a sogra de Simão, que está doente. E Jesus vai se aproximar dela, vai levantá-la, vai curá-la. E como gratidão, então, ela pode começar a servi-los. Porque aquele que é agraciado por Deus, aquele que é curado por Deus, aquele que é poupado por Deus, a única resposta que pode dar é servi-lo. Como na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos ensinou. Agora também é a sogra de Simão que nos ensina isso. Uma vez curada, ela pôs-se a servi-los. Um coração agradecido serve ao Senhor. Mas nós vamos encontrar também outras pessoas sendo conduzidas a Jesus. Porque o trabalho dos evangelizadores ou dos missionários é conduzir as pessoas a Jesus, não como alfandegários, mas como testemunhas de Jesus de Nazaré. E levavam a Jesus todas as pessoas enfermas e todas as pessoas dominadas pelo espírito mau, e ele curava aos enfermos e libertava também aqueles que estavam escravizados pelo mal. Jesus passou fazendo o bem. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou. Após todo esse acontecimento, esta ação salvífica de Jesus, nós vamos encontrá-lo novamente partindo para o deserto. É no deserto que Jesus louva o Pai. É no deserto que Jesus consulta o Pai. É no deserto que Jesus se alimenta e se orienta. Por isso a palavra de Deus vai hoje também ensinar a mim e a você que a nossa oração não pode ser somente uma oração barulhenta. É preciso que eu e você também saiamos para irmos com Jesus até o deserto, para que ali a gente possa apresentar ao Senhor as realidades que estamos vivenciando, para que ali também Ele possa nos dar inspiração, porque orar é falar com Deus, orar é ouvir a Deus, é uma dúplice via, falar e ouvir. Assim é a oração, assim é o encontro com Jesus. Novamente os discípulos então saem atrás de Jesus e dizem: Senhor, todos estão te procurando, todos procuram Jesus. Nós necessitamos de Jesus, nós temos fome de Jesus, nós temos sede de Jesus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa esperança. Pedro vai então, juntamente com os outros discípulos, até Jesus e ele diz: partamos, não vamos ficar acomodados aqui, porque nós temos que ir a outros lugares. Foi para isso que eu vim, para anunciar um ano de misericórdia do Pai, para proclamar a misericórdia do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a vivermos bem a nossa fé e principalmente a desenvolver em nós esta confiança, esta necessidade de estarmos falando e ouvindo a Jesus. A isso nós chamamos de oração. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São José de Leonissa, rogai por nós. Paz e bem.